presidente da Câmara, Arthur Lira, fez críticas à carta de desculpas do Carrefour da França. Vamos com a Marília Ribeiro para falar um pouquinho sobre essa declaração de Lira, que afirma que todo esse episódio causou um desgaste na imagem dos produtores brasileiros. Ou seja, embora mantenha as exportações do jeito que estão, há sempre a possibilidade de se trazer certo constrangimento para os produtores de carne aqui do país. Né, Marília? Bem-vinda. Oi, Evandro, é isso mesmo, viu? Boa tarde para você, todo mundo que está acompanhando a gente aqui no 3 em 1. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele participou de um almoço lá na Frente Parlamentar da Agricultura nesta terça-feira, onde ele discutiu com os parlamentares a respeito dessa declaração que foi dada pelo CEO, né? Ele ainda disse o seguinte, que a empresa ela pode comprar de quem quiser, mas não pode denigrir quem se esforça para produzir sem subsídios. Ele ainda classificou essa carta que foi divulgada na manhã de hoje como fraca, relacionada, né, diante de todos os danos que foram causados aos produtores brasileiros. E nós temos esse trecho da fala do presidente da Câmara para acompanhar. Não obstante a carta, que ao meu ponto de vista foi muito fraca, dado o estrago de imagem que produziu o CEO do Carrefour, o Ministério achou que a resposta foi conveniente e vamos seguir a vida. Pois é, né, Evandro? Ainda conversando com os jornalistas logo após esse almoço lá na FPA, Arthur Lira disse que o principal desafio do Brasil após a declaração do CEO do Carrefour na França é justamente combater a desinformação. Ele ainda completou, afirmando que o boicote francês não irá afetar os produtores brasileiros. Evandro, continuando nesse mesmo assunto, só que agora a gente vai lá para o Senado Federal. Isso porque a Comissão de Assuntos Econômicos, juntamente com a Comissão de Relações Exteriores, elas aprovaram um convite para que o embaixador da França aqui no Brasil e o CEO do Carrefour lá da França, eles possam prestar esclarecimentos. Lembrando que é um convite, então eles não estão obrigados a comparecer. Além disso, a comissão também aprovou ainda uma carta, né, uma nota de repúdio relacionada a essa declaração. Agora, Evandro, a gente sai do Senado e volta aqui para a Câmara dos Deputados. Isso porque ainda hoje, a Câmara deve votar a urgência do projeto de lei que pretende dar reciprocidade ambiental das relações do Brasil com o comércio exterior. O presidente Arthur Lira, ele disse que esse texto precisa ser amadurecido, ele precisa ser conversado e nós já temos até relator dessa proposta aqui na Câmara dos Deputados, que é o deputado Zé Vitor. E agora a gente vai acompanhar essa outra fala do presidente Arthur Lira. Esse projeto, depois de votado, ele não vai dizer que vai causar efeito somente para a União Europeia, não, é para o mundo todo. Portanto, a gente tem parceiros comerciais no mundo todo que têm responsabilidades com o Brasil e o Brasil com eles. O trâmite deve ser de uma discussão agora, para onde eu vou me dirigir, no Colégio de Líderes, para que a gente possa dar o apoiamento para a votação da urgência, tão somente. O relator na Câmara será, depois de a urgência aprovada, o deputado Zé Vitor, de Minas Gerais. Pois é, né, Evandro, esse projeto da reciprocidade, né, do Brasil com o comércio exterior, ele surgiu ontem, né, ele voltou a ser debatido aqui dentro da Câmara dos Deputados e ainda hoje deve ser votada essa urgência. E por que essa urgência? Para que o projeto não precise passar por comissões e ele vá direto para discussão e votação lá no plenário da Câmara dos Deputados. Só que antes disso, Evandro, o presidente da Câmara, ele já está articulando com o Senado Federal para que essa proposta ela seja votada em breve. O que eles querem é agilidade nesse projeto que deve ser votada essa urgência ainda nesta terça-feira aqui na Câmara dos Deputados. Evandro. As informações, Marília Ribeiro, um ótimo trabalho para você. Vamos então trazer todos esses temas que a gente colocou no nosso giro, no nosso debate. E eu quero saber de você, Zé Maria Trindade, se você entende que essa carta, esse pedido de desculpas não são suficientes. Bem-vindo, meu amigo. Boa tarde para você. Foi um grande debate, viu? Muito boa tarde, Cine, boa tarde aos colegas aqui de bancada e boa tarde a você que acompanha diretamente aqui o 3 em 1. Olha só, foi uma reação forte e inédita e muito boa para o Brasil.
é preciso colocar ali o carimbo de que quem bate tem que apanhar também, ou seja, quem fizer críticas ao Brasil terá um retorno. Neste caso, uma empresa de varejo que tem uma forte participação nos supermercados daqui do Brasil. Mas não é só. É o recado de que, se algum país também criticar o Brasil, será criticado. É um erro fazer esse protecionismo que a França está fazendo. Isto é sinal de atraso. Já houve vários exemplos no mundo. O Brasil tentou proteger a indústria aqui de computador. E aí se criou o Cobra, um computador que não valia nada, que ninguém gostava e proibiu a importação. Então, o Alan fala muito disso aqui. Toda proteção ali, no momento, parece boa, porque salva ali algumas empresas. Mas, ao longo do tempo, produz uma inatividade, produz equipamentos obsoletos que não servem. Então, a agricultura da França, se receber essa proteção, vai ficar definitivamente para trás. Começa por aí. Agora, esse jogo de atingir a imagem do Brasil e na qualidade do produto brasileiro foi um jogo sujo. Não foi uma carta de pedido de desculpas. Foi muito naquela, olha, se eu ofendi alguém. Não, tinha que ser mais direta. A novidade aí é que foi um movimento iniciado pela iniciativa privada e que o governo encapou, viu? Seu Gustavo Segré, o governo viu de maneira muito positiva a maneira como o setor do agronegócio se posicionou em relação a esse boicote aí do Carrefour, devolvendo o boicote, dizendo, então tá bom, nós não vamos fornecer nem carne bovina, nem carne de frango para os supermercados aqui no país. E a gente sabe que os supermercados brasileiros da rede Carrefour representam uma boa porcentagem de toda a rede mundial. Agora a gente viu um movimento que até foi, de certa forma, previsto pelo ministro da Fazenda, que disse, olha, eu nem vou falar muito sobre isso, porque eu tenho certeza de que essa rede ela vai se reposicionar, diante do comentário extremamente negativo e do movimento negativo que essa manifestação gerou. Você entende de maneira positiva também a forma como o agronegócio se posicionou e o recado que ele dá para futuras tentativas de boicote, seja de que país venha? Evandro, não é somente o setor, o agronegócio brasileiro. Eu acho que a população brasileira foi perfeita na disseminação dessas questões nas redes sociais. Era o assunto do dia. E eu acho que o CEO do Carrefour, que apresentou essa brilhante e nefasta ideia comercialmente para o Carrefour, é um tiro no pé. Nossa. Dizendo que não vai comprar carne para Carrefour da França, sei lá. Esqueceu que estamos num mundo digital. Isso é um comentário analógico. E não é somente isso, não é voltar atrás e pedir desculpas. O dano à carne brasileira no mundo pode ser um problema também, porque imagina uma manchete, em qualquer país que você escolha, França ou Carrefour não compra mais carne brasileira, e não indica por quê. Qualquer pessoa desavisada que está aí fala, peraí, a carne brasileira está comprando, eu prefiro não comprar carne, e está falando de outra ponta do mundo. E talvez não saiba por que isso acontece, mas como o Carrefour não compra, então eu prefiro não comprar. Isso é um dano muito grande, comercialmente é muito grande, institucionalmente eu acho que não somente deveria ter uma ratificação, sino que tem que voar pelos ares esse dirigente do Carrefour. É péssima a determinação que ele tomou. E a consequência para o Brasil foi muito pior do que para a França. Agora, 4h30, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Por quê? Porque o fornecimento de carne para a rede Carrefour aqui no Brasil é gigantesca. Agora, quando a gente fala da França, por exemplo, por isso que até o presidente da Câmara falou, olha, em termos de exportação, não faz muita diferença, porque a França hoje, dentro da União Europeia, representa cerca de 1% da compra de carne brasileira em relação a toda a União Europeia. Ou seja, é muito pouco diante daquilo que o Brasil fornece não só para a União Europeia, como para outras partes do mundo. O problema, de fato, está no discurso e na maneira como isso pode contaminar ainda mais a forma como os países entendem a produção de carne aqui no Brasil, que muitas vezes sofre aquela situação de se misturar. O produtor que hoje é certificado, regularizado, que atende a todas as normas brasileiras para produção e exportação, com aquele que desmata, que é aquela minoria que desmata, para tentar ocupar esse espaço e criar gado de maneira irregular. Fábio Piperno.
Ô, Evandro, mas veja, as respostas do setor pecuário e do governo brasileiro, elas foram muito duras e, somando-se isso a essa espécie de retratação envergonhada, até um pouco tímida e tal, do CEO, eu acho que fazem bem para o produto brasileiro e vão causar um dano de imagem muito sério para o Carrefour. Sim. Porque, veja, esse boicote ele se estendia ao Mercosul, não apenas ao Brasil. Sim. Então, ou seja, a marca criou antipatias com os consumidores aí de 4 países. Por mais que ela tenha voltado atrás, esse dano de imagem, ele vai demorar para ser, digamos, reconstruído, né? Esse dano de imagem, ele não vai ser refeito da noite para o dia. Em relação ao produto brasileiro, por mais que isso tenha rodado ao mundo, as devidas respostas e também a reação, eu acho que já fizeram um trabalho de contenção. O duro vai ser para o Carrefour recuperar consumidores que ele tenha perdido aqui, eventualmente até mesmo fornecedores. Agora, veja, eu acho que isso aí é só o filé aperitivo de muita jogada de protecionismo que vem por aí. O que você acha, Gani? O que mais indignou nesse caso, Evandro, foi a desculpa dada pelo protecionismo. Não foi uma desculpa honesta, né? Então, utilizaram ali de uma mentira. Por exemplo, é diferente do Trump, eu não concordo com essa linha que o Trump assume do protecionismo, mas ele fala, estou aqui adotando medidas protecionistas para ajudar as empresas norte-americanas contra a concorrência chinesa. É honesto, né? O motivo é honesto. A França não utilizou de um motivo honesto, né? Disse que era por problemas sanitários, por problemas de sustentabilidade, por não respeitar o meio ambiente. Ué, por que eles não reclamam então com os chineses, né? Que são os maiores poluidores do mundo? Por que com o Brasil? Por que com o agronegócio brasileiro? Então é isso que trouxe uma grande indignação para o governo brasileiro, para a sociedade brasileira como um todo, aí empresários e também a população. E foi algo suprapartidário e supraideológico, porque uniu tanto esquerda, direita, agronegócio, governo, todo mundo em prol de uma causa que foi este protecionismo absurdo. E só para finalizar, essa desculpa do Carrefour não cola muito, porque desculpa cheio de ser, se eu ofendi alguém, isso não é desculpa. Desculpa é assumir o erro com a cara limpa, erramos, fizemos um comentário infeliz e pedimos desculpa com isso. Desculpa cheio de explicação, desculpa, mas não é desculpa. Não é desculpa. Fala, Piperno, que você quer acrescentar algo? Anos atrás, a Embraer tentou instalar uma fábrica na China. Vai ver qual foi o final dessa história, se enfim ela conseguiu. Então, a gente vive um momento de flagrante desglobalização. Sim. E ninguém sabe onde é que isso vai terminar. Isso aconteceu muito depois da pandemia também, né? Os países acabaram privilegiando a sua soberania, né? Acabaram se fechando, se protegendo, justamente por conta do quanto as exportações e etc. foram prejudicadas, né? Por conta da pandemia. Aí todo mundo falou, opa, se acontecer isso aí de novo, a gente tem que estar preparado. Só que, por outro lado, acabou prejudicando relações que poderiam ser muito eficientes para ambos os países ou os que estão envolvidos nesses acordos, né, Gani? Com certeza, né? Hoje se fala muito no processo de fragmentação, desglobalização, onshoring, reshoring, que nada mais é do que você produzir localmente no seu país ou perto do seu país. O problema, Evandro, que isso traz encarecimento do processo produtivo. Não necessariamente, por exemplo, uma empresa que está na China fornecendo insumos, equipamentos para os Estados Unidos, se ela for para o México, muito embora vai diminuir o custo logístico, significa que o produto vai chegar mais barato, porque a mão de obra chinesa ainda é mais barata do que a mão de obra mexicana. Você tem outros incentivos por lá também. Então, fazer perto de casa ou fazer dentro do seu próprio país traz um encarecimento da produção. O mundo se tornou menos inflacionário
dos anos 2000 até a pandemia por conta de uma fábrica, de uma grande montadora chamada China, que muita gente, né, critica a China, mas todo mundo hoje tem acesso a celulares, uma série de equipamentos por conta de uma China. Se não tivesse a China, o padrão de vida que muitos ocidentais hoje têm não seria possível.